Hoje assistimos então How to Have Sex, filminho de 2023, 91 minutos, 3.5 no MDB. Meu Deus. Alto, É, né? Até Tá é, demais. alto, tá alto, alto alto. pra esse filme, tá alto. E a diretora é a Molly Manningham Walker. Não sei se tem mais alguma coisa dela que eu me lembre. Assistiram alguma coisa dela? Não, Deixa né? eu- Não, nunca vi, né? Nunca nem ouvi falar dela. Vou pesquisar aqui. Molly. Como é que é? Molly Manningham? Manny Manning Walker. Walker. Manningham Walker, Ih, rapaz, ela tem bastante diretora de fotografia. Pô, ela tem uns curtas, né? talento, né? Sim. É. Ela é jovem, Memorável. né? 31 anos. Então. Tá, Interessante. tá. Bom, então, tentando aí, vamos ver como é que vai funcionar isso, mas enfim, trazendo uma breve sinopse aí do que a gente assistiu, e daí eu não sei se a gente faz uma parada mais com spoiler ou sem spoiler, o que que vocês acham? Acho que é melhor fazer com spoiler, né, pra gente não Mas ficar preso na... spoiler. É que, tipo assim, também não tem spoiler nesse filme exatamente, né? Não, É mais esse Não. filme. uma... Pô, É, A mas sinopse, a eu... sinopse dele é assim, é quase o roteiro do filme, na minha é o opinião. filme. Assim. Então. Então, Bom, assim, ele é um coming of age, mas no sentido mais não tão bonitinho, né? Acho que ele tenta dar uma distorcida no estilo. É. E, enfim, a gente vai acompanhar então três adolescentes, quase mulheres britânicas, nessa viagem de férias, né? Que elas vão fazer a doideira de beber, né? Não muitas drogas, o filme tem, pegar umas baladinhas ponto negativo, e. né? Ponto negativo. Ponto negativo, poderia ter mais drogas. E, enfim, aí o filme vai tentar trazer essa coisa de o que pode ser, porque, sei lá, vai desmistificar um pouco essa coisa adolescente que acho que os besteróis americanos propagam, né? Tipo, É. no sentido de, festa, bagunça, tudo ótimo, e vai colocar esse peso maior aí em torno do sexo e do desejo e das relações meio ambíguas e contraditórias que se existe aí nessa fase da vida, né? Bom, de forma geral é isso que o filme traz. Eu vou começar falando o que eu achei e daí eu acho que depois vocês falam e depois a gente puxa mais alguma coisa. Sim, Bom, pode ser. eu ouvi algumas pessoas falando desse filme, por isso eu tinha colocado ele na lista, acho que inclusive no vídeo, algum vídeo da Brunx ela fala também. Enfim, eu tinha uma expectativa um pouco diferente sobre o filme. Eu já sabia que ele ia ser dessa forma, né? Trazer esse primeiro momento mais bonzinho e depois ter um twist ali que ia levar alguma outra reflexão. Mas eu achei que ele faltou, assim, tipo, na discussão, assim. Tipo, pode ser que a minha visão sobre o tema não seja exatamente a mesma, porque eu não fui muito do tipo adolescente na minha vida, né? Não tive esse momento. Mas eu achei que ele talvez funcione um pouco diferente também para mulheres, esse filme, não sei dizer. Mas, de qualquer forma, eu achei que dentro da perspectiva do próprio filme, né, pra gente que assiste, qualquer um, no caso, eu senti que, tipo, ele tem uma ideia ali até que interessante, né, de colocar essa subversão, de começar com um tom muito positivo e ter essa virada, mas eu achei que ele falhou, assim, em passar essa impressão. Tipo, obviamente, tem algumas cenas que incomodam, tem uma coisa, assim, de você entender ali o que a Taro ali, né, que é a personagem que vai dar andamento a essa narrativa tá passando. Mas ao mesmo tempo eu não senti que ele inovou muito, assim. Eu sinto que eu já vi isso em outro lugar, sei lá, não tem nada de muito novo, assim, na reflexão que me trouxe, né? E eu acho que sem me atentar às questões mais técnicas do filme por hora, é mais ou menos essa a minha opinião. O que que vocês dizem? Fala aí, Caio. O que você acha? Posso falar? Pô, Vai, mano. fala. Fala mesmo. Pode Mano, falar com vontade. pior que. Seja duro, pode ser. Pior que, mano, eu concordo muita coisa que o Victor falou, mano, porque, tipo assim, eu também não fui o adolescente porra louca, né? Então, não consegui ter uma identificação, assim,
todos os personagens ali, né? Eu acho que realmente aquele negócio, se nós fôssemos três mulheres, eu acho que, sei lá, nossa percepção talvez seria diferente, não sei. Acho que lembra até outro filme que a gente assistiu recentemente que a gente falou a mesma coisa, né? Mas, mano, eu senti isso também, porque diferente do Victor, eu entrei pra assistir o filme sem saber de nada, e aí eu já tava com a expectativa zero, assim, né? E aí, infelizmente pra mim foi diminuindo conforme o filme foi passando, porque, mano, é basicamente você tá vendo uma galera curtindo em Porto Seguro, sabe? Quando termina o ensino médio, tipo, não é, não é maneiro isso, tá ligado? Eu tenho quase certeza que não é da hora você ver o pessoal na, naquela festa das cores. É basicamente isso que você vai ver, mas sei lá. É, isso aí. Pode falar, Gans, eu não tenho muito o que falar, não. É isso aí. Sim, assim como vocês, assim, eu não tive também essa. Assim, eu tive minhas experiências, né, enquanto adolescente, que não foram legais, né? Obviamente. Nada disso que o filme romantiza é muito bonito de se viver, né? Eu acho que essa questão, assim, de começar um filme meio que parece que vai, né, ser algo bonitinho, né? De mostrando, olha, como a vida é bacana, vivendo like American Pie, tá ligado? E, tipo, e no meio do filme tem esse corte bem seco, assim, de falando, pô, velho, a vida é uma merda, na verdade, assim, tá ligado? E tipo, as coisas vão dar errado, você acha que vão dar certo sempre, não vão dar certo sempre, vão dar errado na maioria das vezes e você vai ter que engolir isso a seco. Só É. que eu acho que o diálogo que o filme se propõe é justamente te falar assim, talvez você não tenha que enfrentar tudo isso sozinho, tá ligado? E tipo Boa. assim, o que eu gostei também, e que eu acho que o filme passa bem essa sensação, é de como uma pessoa rodeada de milhares de pessoas pode ser tão sozinha, pode ser tão solitária, tá ligado? É Uhum. verdade. É incrível, tipo assim, ela tá sempre com alguém, ela tá sempre com as pessoas, mas ela sempre tá solitária. Ela nunca consegue falar sobre si. As pessoas sempre têm essa expectativa dela ser uma pessoa animada e quando ela não é, as pessoas simplesmente empurram ela para escanteio, assim, tipo, ah, mano, você não é quem eu quero que você seja, então você vai ficar aqui no cantinho e foda-se, tá ligado? Eu acho que o filme passou essa mensagem pra mim, mas não muito além disso. Aí, nesse ponto, eu começo a concordar com vocês, assim. Não, Uhum. pra Pode mim crer. não é um filme de 1 hora e meia. Pra mim, deveria ser menos. Uhum. Assim, o filme se estende muito nos seus conceitos que ele tenta passar ali de solitude, de tentar se encontrar, além além do que as pessoas esperam que de um adolescente de 18 anos seja, né? Um adolescente não, né? Um jovem adulto. Isso. E assim, o filme não é de todo ruim, mas eu acho que, tipo assim, não é o que as pessoas. Eu não sei, né, Vitinho? O que as pessoas falaram pra você sobre esse filme, assim? Eu quero Então. saber. É. Cara, tipo, assim, né? Só fazendo uma rápida digressão aqui antes da gente prosseguir, já que a gente tá gravando, né? Coisa que a gente não falaria se não tivesse. É aquela coisa, né? Não é porque, tipo, inicialmente a gente tem uma ideia não tão positiva do filme que ele não gera grandes discussões, né? Tipo, as duas coisas não são relacionáveis, né? Às vezes a gente acha o filme meio ruim, mas a discussão que ele gera é boa, É né? boa. E esse filme especificamente, eu vejo que o público, né, majoritário dele é feminino, e dentro dessa coisa de, assim, vamos, um outro ponto, né, também, antes de eu falar disso. Também tem uma questão, acho que, do público-alvo do filme, assim, no sentido de idade, né? Tipo, tem algumas obras que eu vejo e eu penso que, nossa, isso aqui seria um ótimo consumo para uma tal faixa etária. Talvez, nesse caso aqui, provavelmente para a nossa, né?
E o que eu pensei agora de você falando, né, quando eu tava pensando nessa questão da idade, eu lembro que quando eu assisti a primeira vez aquela série da Netflix, qual é o nome? Que tem o Oates lá, e fala sobre sexo, basicamente, a Sex série. Education. Sex Education, sim, é. Eu pensei, nossa, essa série ela é muito interessante, porque eu não lembro de, na minha época de adolescente, ter uma série que tivesse um conteúdo mais informativo sobre sexo do que romantizador, né? Tipo, sei lá, a galera, na época eu assistia, sei lá, Skins, né? Coisa assim que É. é completamente, né? Então eu acho que esse filme, ele funciona muito bem para essa faixa etária ou para quem viveu alguma coisa similar, assim, no sentido de passar por essas experiências meio merda. E aí as opiniões que eu vi foram meio nesse sentido, assim, de ser uma boa, uma obra bonita, né? Uma obra com bastante, uma produção boa, né? Com questões técnicas positivas, mas também de servir como esse lugar mais informativo, né? Isso mesmo que você trouxe sobre essa coisa da união, né? De no final ter essa fala de você não tá sozinho, sabe? Tipo, tentar passar uma coisa assim, me parece muito positivo nesse sentido, né? E aí, eu gostei muito do que você trouxe, Gus, sobre isso da ideia de solidão, porque eu acho que é uma coisa que a nossa geração e as outras gerações que vêm agora também devem sentir muito, que é essa ideia mesmo, né, de estar sozinho, né? Tipo, por mais que a gente vá em festa, saia com os amigos, é muito fácil a gente acabar nesse momento, assim, onde a gente se auto-exclui ou se sente meio excluído, assim, tipo, sente que não pertence ali, ou que, enfim, as outras pessoas estão fazendo coisas muito mais legais, e a gente está sobrando, né? Eu acho que é uma tendência muito grande, assim. E, enfim, agora foi isso que me veio à cabeça, mas eu acho que tem outras coisinhas aí dentro do filme que dá pra dar uma picadinha. Não sei se vocês têm algo a comentar nesse meu sentido agora. Eu tenho. Ah, pô, manda bala, cara. A Sky é uma desgraçada, né, mano? Essa mina. Uai, ela é, cara, ela é O ela é o demônio, né, diabo, meu? é o diabo, velho. Pô, velho. Não, mas pior que, mano, Exato. quando você é adolescente, assim, não todo, né, nem todo círculo de amigos vai ter, né, o adolescente que atiça os outros, né? Mas, pô, é bem comportamento de adolescente. Eu acho que o filme acerta nisso também, né, mano? Porque é um Uhum. comportamento bem característico, tipo, a, o roteiro e a direção conseguiram captar bem. As atrizes também, a gente nem falou sobre, né? Mas as atrizes são boas, mano, não são ruins. Não, não, É, mandaram bem. sim. É. Mandaram bem, pô. Assim, tirando Mandaram que elas bem. são, que elas são britânicas, assim, o resto. Se não fosse isso, ia ser perfeito, né? Pô, era ótimo. Cara, um, Ai, um outro, um outro ponto que eu ia trazer também é sobre como eles retratam o cara que é o Perry, né? Que é o cara que é o escroto ali na história, né? Pô, isso. Sim, sim. muitas obras geralmente retratam esse cara que é o problemático, que é o violentador, como se ele Como fosse o se ele vilão, fosse, assim, né? como Tipo, se ele como se fosse ele um fosse. texugo. Exatamente. É o cara Beleza. que é bad boy, que não tá nem pra nada. E nesse filme, eles não colocam ele dessa forma. Tipo, ele obviamente tem comportamentos ridículos, assim, toscos, né? Mas ele não é, tipo, o cara negativo, assim. Não tem muito essa É, ideia de bem e mal, né? Tipo, não tem essa coisa, tipo, Não, ele é o vilão, ele é do mal. É tipo, não, ele é um cara, que ele é um amigo ali, tipo, ele tá distante, mas tá próximo também. Tipo, coloca uma coisa que me parece mais próximo com o que é a realidade, né? E aí, sim. falando do Texugo, né? Do nosso mano Badger, é, eu fiquei durante algum tempo no filme com uma expectativa de que teria uma salvação por meio dele, tá ligado? Tipo, que é uma coisa rara, né? Que a gente tá Hum, acostumado a pensar, né? Que, tipo, sei lá, ele vai chegar lá e vai dar uma surra no cara, ele vai ficar com ela, não. né? Tipo, ele vai, né? Vai ter uma coisa assim meio princesa, assim, né? E o filme É, ele não se deixa cair esse nesse clichê, né? clichê, né? Nesse é. clichê, tipo, ele tá ali, ele até dá um apoio, mas ele não faz nada objetivamente, assim, Não. né? Uhum. Então eu achei também interessante essa, É, essa deturpação, né? eu acho que isso é mais um retrato mesmo do que a gente vive hoje, né? Tipo, a maioria das Isso. pessoas, né, nesses casos, né, em específicos de violência sexual, a gente vê que porra, os caras, tipo, mano, mas ele sempre foi assim, tipo, porra, É, ele é meio esquisitão mesmo, ele tem é. essas atitudes meio merdas, mas ele é um cara do bem, tipo.
Não, exatamente. Irmão, porra, caraca, tá tu ligado? matou agora, mano. É sempre assim mesmo. É sempre assim. E, tipo assim, foi naquela cena da varanda ali, mais perto do final, ele fala isso. Ele fala, tipo, porra, ele sempre foi um cara estranho. Mas É. assim, ele era filho da melhor amiga da minha mãe. A gente mora na mesma rua, tipo, não tem o que fazer, tá ligado? Uhum. É. Sim. É meio É, merda, isso assim. é, isso é um tema que é muito, né? Vem muito à tona, né? Tipo, quando você tem. Eu não tive muitos exemplos, acho que nenhum, na verdade, mais próximo, mas, porra, quando você tem numa cidade pequena, especificamente, num ambiente pequeno, aí você tem um cara que faz parte ali, mas ele faz uma cagada, assim, faz uma parada horrível. E aí gera esse meio que dever de você excluir esse cara, né? E não tô falando que tá errado, mas é um conflito, né? Tipo, é sempre um conflito lidar com esse tipo de gente, porque eles existem, estão aí, tem muitos, aliás, e muitas coisas não viram, né? Ou então uma história que aparece do cara, daqui a pouco a história some, todo mundo esquece, vida que segue. Exato. E, e ao mesmo tempo também a gente pode pensar que o cara pode mudar, mas é também meio absurdo você defender alguma, se você falar publicamente defender, né? E a gente viu, né, alguns exemplos aí de pessoas nesses tempos aí, usando, né, mesmo, né, Sim, e sim, sim. essas coisas morrem, né? Ninguém lembra, e vida que segue, a gente continua parceiro, continua frequentando os mesmos lugares. E é Bagulho. delicado, né, cara? É delicado demais. É que o bagulho é assim, eu acho muito fácil você perdoar algo que não aconteceu com você, tá ligado? Sim, sim. Assim, é muito fácil pra essa rapaziada falar, ter esse tipo de discurso quando não aconteceu com elas, tá ligado? E por mais Uhum. que, tipo assim, o Texuga, ele teve um tato ali no filme muito importante de, tipo assim, ele, pra mim, tá? Ali dentro daquele contexto de todas as férias, ele foi o único que enxergou algo de errado. Sim, Uhum. claramente, pra mim, ele Sim. foi o único que chegou algo de errado. Mas ele também era a pessoa menos propensa a fazer alguma coisa. Então, É. assim, Exatamente. É. bonito o tato dele, mas, assim, péssimo a falta de atitude dele. É, e, Mas, e o filme, pelo menos pra mim, não deixou muito claro a idade desses caras, né? Tipo, porque se É, eles. Supondo que se eles tivessem a mesma idade delas, até você ainda pensar, ah, mas os caras são meio bobão também. Mas aí dá a impressão que eles são mais velhos, né? Então, tipo, sim. porra, assim, né? Dá pra ter mais atitude, né? Dá pra ser mais incisivo. Mas enfim, aí é um eu outro acho ponto que aí, né? é um outro ponto importante também de ser discutido, mas é É, que eu acho que vai muito aquém do filme, assim. sim, sim. Outra questão é que, tipo assim, a gente tava falando da antagonista, né, do vilão. O verdadeiro vilão do filme não é a violência sexual, rapaziada. Não. É o amigo merda que você É, tem cultiva ao seu porra, lado. Tipo amizades assim, merdas, mano. É que isso é Caralho. mano, coisa de pelo amor de Deus, adolescente, mano. cara. É Assim, complicado, pô. gente, eu juro por Deus que eu acho que se aquela menina não existisse no começo do filme, tudo tinha acabado. Assim, o É. filme seria de fato um, um. Como é que é o nome desse tipo de filme, Vitinho, que você falou? É Coming of Age. Coming of Age, é. Come of Age de verão, assim. Coisa linda, seria É. lindo. E, É. eu gosto de como, assim, aquela. Assim, eu vou fazer uma pequena análise desse personagem aqui, rapidinho, assim, coisa rápida. Mas, assim, ele é um tipo de personagem, mas não um tipo de personagem, eu digo um tipo de pessoa mesmo. Uma pessoa que existe na vida real. Que é aquele tipo de pessoa que é, a vida dela é tão inconstante, a vida dela é tão problemática e ela não se interessa nem um pouco pela profundidade dos problemas dela, que quando ela vê alguém se preocupando um pouco a mais com aquilo que incomoda, né? Ela fica assim, nossa, como assim? Por que você tá fazendo isso, cara? Tipo, porra, é só merda, tá ligado? É só bosta líquida. Segue em frente. Bosta, bosta, bosta líquida. Bosta, bosta, bosta líquida, pô. Segue em frente, pô. Acabou. Você tá cagado? Foda-se, tá ligado? Você sofreu É. violência sexual, mano. Segue em frente. Tá É. ligado? Porque a vida, ela acha que ela vai consertar problemas e memórias passadas meio que amontoando e soterrando essas coisas com outras memórias merdas, tá ligado? É. Então, Uhum. assim, se eu ficar sofrendo por tempo suficiente, eu não vou ligar pra dor. E é esse tipo de pessoa que esse personagem é. E esse tipo de pessoa acaba afundando as pessoas que estão ao seu redor. Tipo assim, são pessoas, assim, execráveis, assim, mano, que pra mim
precisam de ajuda mais do que qualquer outra coisa. É, Então, assim, eu acho que realmente o vilão principal dessa porra desse filme é a Skylar, né? é Sky. Sky. É Sky. E, tipo assim, outra coisa, não era sobre isso. Eu ia falar sobre outra coisa, mas esse personagem me irritou muito. Eu gosto de como esse personagem específico, ele fica tentando trazer você de volta pra esse filme, né? Pra esse estilo de gênero, assim, né? Que é o Come of Age. É, E ele fica tentando te trazer de volta, falando assim, não, calma. Não é isso. Não é isso que você tá pensando. Tá tudo bem, foi só um mal entendido. Mas não, tá ligado? O filme vai te trazendo esses momentos assim da, da, da Taz lá, da Tara sozinha. Esse nome é uma merda, né? Pra gente que não. não, pelo amor de Deus, mano. Pô, o Vou nome falar da assim. menina tem 4 letras, o apelido tem 3, mano. É só chamar de Tara, pô. Não precisa. Vou chamar ela de Taz, assim, só pra não gerar um estranhamento. É, Mas assim, ela vai. O filme vai intercalando esses momentos, assim, né? Contanto que, tipo assim, de primeiro momento a gente não vê a cena, né, do ocorrido, da violência em si. A gente é, vê depois, né? Porque o que a gente vê primeiro é mais como, né? Como eu posso dizer? Justamente não te trazendo essa sensação de afoito, né? De, porra, esse filme vai se afundar numa merda gigantesca agora e você vai vir com a gente. é. Uhum. Eu acho que, tipo, o filme vai fazendo isso e eu acho que ele faz isso muito bem, de intercalando esses momentos, dessa personagem tentando trazer de volta o Coma Fade, mas, tipo assim, é impossível, minha filha, desiste. A merda já aconteceu, a gente vai ter que cheirar essa bosta. E não tem mais jeito. Boa. Eu gostei, gostei. Sua descrição da personagem me pareceu uma coisa até meio pessoal, mano. Você precisa de Mano, ajuda, alguma coisa eu assim, acho É, tipo. que, eu acho que foi pessoal, velho. Eu acho que foi. Tem alguém assim à minha volta, eu preciso lidar com essa pessoa. Cara, mas é isso. Sim, sim. Não é um Cara, filme ruim, né? Vocês acharam ruim? Eu não achei ruim. Ruim. não, 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 não. ruim Não, não. 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 Ruim Ixi, não é, não. Foi o. Parou de streamar. Sei, Mano, eu aquela outra reparar. personagem, a outra amiga, a M, também, tem que ser falado. É sensacional como ela não faz pauta, né, no filme. não, não. Sim, pois É é. Não. sensacional, mano. É aquele O amigo Mas é que que. desaparece, tá ligado? É O isso aí, objetivo mano. dela Mas é ir embora ali, cara. ela faz essa parada de. Ai, eu tava morrendo de preocupação com você, assim, mas, tipo, É. não fiz E, nada, tá ligado? Tipo, e ela tava pegando uma outra mina, era isso que ela tava fazendo, é, mano. outra Caguei. fita, né? Assim, ela ainda tem uma função dentro da narrativa, que era outra coisa que eu ia falar, que talvez não Hum, tenha funcionado tanto pra mim, mas pode ter propósito, que é a ideia da pressão que existe sobre o adolescente, né? Porque É, você tem ali a questão do vestibular e também tem essa pressão dela de querer transar, né, de ser virgem, que na verdade quem impõe essa pressão é justamente a Sky, né? Que fica, isso. ela tá mais preocupada com isso do que a própria Taz, né? Aí a Emma ela serve para ser esse parâmetro da mina que passou no vestibular e olha como eu sou inteligente e tudo mais, e ela tá ali naquela coisa dessa pressão. Mas eu achei, pelo menos, que claro que aí se misturam duas coisas, né? Por um lado, eu achei que o filme ele não passa tão bem essa ideia de pressão, né? Tipo, pelo menos eu não Sim. senti que existia essa pressão. Mas Não, aí eu acho que realmente. pode ser de propósito também, porque naquela cena que ela descobre que ela não passou no vestibular, a mãe dela fala, ó, a gente te ama, né? Tá tudo bem, tipo, meio que também serve nesse sentido para falar meio que tipo, mano, assim, claro, existe pressão, mas não é só a pressão, tipo, é todo um contexto ali da adolescência, uma série de coisas autoimpostas, né? Não é uma coisa necessariamente externa que leva a gente a fazer merda ou tomar decisões ruins ou acabar em situações ruins, né? Uhum. E então eu ao mesmo tempo que eu não senti essa pressão, eu também entendi, mas eu achei que ficou meio num campo cinza, assim, né? Tipo, não ficou É, muito claro pra mim se existe pressão ou não. Que o filme até quer falar dessa pressão, não quer falar disso, mas isso aí é uma percepção minha. E antes de eu passar a palavra, putz, sabe quando você pensa no negócio depois e ele vai embora, assim? Caralho. o bagulho saiu Alzheimer. voando. Ah, lembrei. Eu fiquei pensando assim, claro que a gente já tem uma dinâmica de assistir filme, a gente tem uma perspectiva crítica, mas vocês contemplaram a possibilidade de um cara assistir esse filme e achar que essa mina tá sendo chata só? Tipo, que ela não... Sim.
Com Mano, dá. certeza, com Com certeza, certeza, com com certeza, certeza mano. absoluta, Com assim. certeza. O cara, mano, tem a possibilidade do cara que ele. Eu vou falar um estereótipo aqui, tem que falar, desculpa. O mano que é o Marvete, né? O mano que é o do. Aí, Caio, você matou uns 15.000 cara, Maurício. É, então. Os mano aí que são do filminho de boneco, né, mano? Se o cara pega pra assistir esse filme, mano, ele vai falar, pô, essa mina aí, ó, chata pra caramba. As amigas tudo curtindo, ela podia estar curtindo também. O cara vai pensar assim, mano. Uhum. Tá Exatamente. ligado? Tipo, ó, tem adolescente aí, ó, quer dizer, jovem adulto, né? Jovem adulto aí, ó, cheio de cigarro, gente pra pegar, bebida, e ela aí, ó, no mundinho dela, que isso. É que eu perguntei isso porque, não porque eu não acho que vocês não pensaram nisso, mas é porque essa questão do discurso, né, da violência, da questão, a gente, por mais que a gente debata muito sobre isso hoje em dia e fale sobre isso, a quantidade de gente que ainda tem aquele pensamento de tipo, ah, mas a mulher vai com a roupa curta na É, rua e não É, sei o quê, e aí sofre violência, não sei o quê, então, tipo assim, é aquela coisa, né? Esse filme aqui, ele não é tão complexo assim, né? Não tem coisas assim tão subjetivas, mas também às vezes é necessário, né? Tipo, deixar é, mais explícito. Não que esse filme também faça exatamente essa explicitação, mas o que eu digo é quantas pessoas será que poderiam ver esse filme, né? E passar reto, assim, sobre o que ele tá falando, né? Tipo, sim, ficar meio. é. Né? total, total. Eu acho que, tipo assim, pegando essa linha, eu acho que muitos dele, tipo, falariam, Perry, meu herói, tá ligado? Perry, É, não, os caras. meu herói, meu herói. Não tem o que falar, né? Mano, a possibilidade da pessoa dar um 180 assim na interpretação desse filme é bem grande, mano, porque eu não sei Certeza. se eu acho que é intencional também ou não intencional, sei lá. Porque eu acho que é como você falou, mano, o bagulho não deixa muito claro assim, então você tem que estar prestando atenção no filme de fato, né? Assim, uma pessoa que não tem muita percepção disso, eu acho que tem que estar muito focado no filme pra entender, mano. É. Uhum. Assim, pô, eu vou voltar de novo nessa questão do texugo, porque você falou daquela questão, Vitinho, sobre justamente não ter esse estereótipo, né, de quem pratica a violência. Né? E Isso. tipo assim, eu vou expor o meu preconceito aqui agora, mas quando eu vi a merda do cara que chama texugo, Não. eu falei, é esse aí, é esse verme aí, é esse cara aí. É, o E tipo assim, filme, o filme foi bem caralho, nessa. Né, os então, e tipo cabelinhos assim, loiro ali. sim, foi um preconceito total meu, tá? Fica aqui o disclaimer. Eu fui preconceituoso, fui preconceituoso sim, mas pelo menos foi com um branco. Tô zoando. Tá ligado? Não, mas sabe que eu fiquei bem incomodado no filme a hora que a Sky fala que o Texugo é feio, mano. Eu fiquei tipo, cara, tipo assim, ele não é muito É, diferente do outro mano, Não, assim, pô, tipo. pelo amor de é. Deus. Assim, Pô, como mano, é assim? que Por que é que aquele cara é gostoso e esse cara é feio? Eu não entendi, porra. padrão de beleza britânico, eu acho, mano. A gente Vamos lá, são não todos tá feios ali, sabendo. todos feios. São todos feios, né? A gente Hum, discutiu isso. Não Sim. cabe falar aqui, mas são todos feios. Todos feios é depender da luz, né? Depender da posição da luz, Depender da luz. Dependendo da da quantidade de luz. álcool também. Da quantidade de álcool, importante falar. É importante Ai, falar. caralho. Mas é isso, velho. Assim, é um filme. É um Cara, filme. é um É filme, um é um filme. filme, é um filme. Bom filme de sessão da tarde, sei lá. É que assim, Uma esse, merda. esse filme Passou ele numa. tem, como a gente falou da Anne, né? Tipo, e acaba que esse filme tem personagens que são meio, não vou dizer inúteis, mas eles não têm muito propósito na narrativa, né? Tipo, Né? a história É, da Anne arruma lá o par romântico lá, a par é mais pra ficar, tipo, pra tirar ela da narrativa, né? Aí aquele grupo de pessoas que a Taz encontra na balada lá é só pra falar que, porra, tem gente legal aí no mundo, sei lá, não sei, não entendi. E sei lá, tipo, então assim, tem essas coisas que colocam na narrativa, mas não parecem somar muito, assim, tipo, eu fico imaginando que nessa parte aí, eu falo, ah, tá, a gente precisa de uma justificativa pra ela passar a noite fora, então vamos enfiar ela encontrar uma galera aqui e ir pra outra bagunça, sei lá, tipo, porque nessa parte do filme,
eu pensei, nossa, ela deve ter tido uma experiência merda com o cara, e depois disso deve ter sido uma sucessão de merda, né? Tipo, deve ter. Sim. Eu tava esperando pelo É, pior, né? Eu falei, caralho, não. sim. Mas não, tipo, o filme optou por colocar uma coisa um pouco mais ok, assim, ela teve um momento ruim ali, tava nos devaneios, mas aí encontrou um grupo de gente ali, gente boa, a mina cuidou dela, foi pra casa, beleza. Talvez isso esteja mais próximo do real mesmo, né? Mantenha essa fidelidade aí com a realidade. Mas ao mesmo tempo, esses personagens, eles estão aí justamente só pra isso, assim. Não tem uma outra coisa narrativa relacionada a isso. Se tivesse cortado pro outro dia, ela tivesse em casa, não sei se não daria muito. Talvez é só o tom dramático do filme mesmo. Mas, Uhum. enfim, dito tudo isso, para a gente não prolongar muito a discussão, pelo menos gravada, não achei um filme tão memorável. Provavelmente eu não vou me lembrar dele, assim, tipo, nossa, lembra quando a gente viu aquele filme? Um comentário ou outro, mas não é um filme ruim, como a gente bem falou. Ele tem questões técnicas bem legais, né? De fotografia, trilha sonora, tem a questão do que o Gus levantou durante o filme sobre a sensação sonora que ele passa, né? É muito bom, muito bom. Que é Ponto, muito ponto. legal. Até a cena que tem aquela virada, assim, que ela tá na balada e daqui a pouco ela dá aquele devaneio, assim, que é meio que uma transição mesmo que ela percebe, tipo, puta que merda, né? Tem um efeito sonoro bem legal também. Tem várias coisas interessantes nesse Sim. aspecto técnico, né? E, enfim, não é um filme que eu achei maravilhoso, incrível, nossa, fodido, mas não é um filme ruim de forma alguma. Eu acho que um bom parâmetro, assim. Eu tava pensando o que seria um parâmetro pra gente, né, poder dizer se o filme é ou não um filme memorável, um filme gostoso, assim. A gente vê aqui, né, no Discord e tal, a gente não tem uma experiência, assim. Assim, eu vou ser mais claro em relação a isso. É, supondo, né, supondo que filmes são feitos para o cinema, assim, Uhum. primariamente, né, vamos ser bem claros. Hoje em dia, claro que existem filmes que são feitos para irem direto pro streaming, e tem toda uma questão de construção também numa narrativa, filmagem, aspectos técnicos realmente que fazem com que o filme tenha uma característica de streaming e não sirva tanto para o cinema, não converse tanto para o cinema. Eu acho que um ponto perfeito assim, é tipo assim, para gente que vê no Discord, né? É, a gente iria no cinema para ver esse filme? Mas nem fudendo. Não, mas nem fodendo, né? Então é isso, é isso. Eu acho que esse é o parâmetro. Tipo assim, pra mim é isso. Tipo assim, a gente discutindo, por exemplo, Paris, Texas. A gente vai no Não. cinema ver essa A merda. gente vai no cinema. A gente vai, tá ligado? Obrigatório, é obrigatório. Então, assim, eu acho que é isso. Pra mim, é isso. Assistiria no Sim, sim. cinema? Não, não assistiria. É, É, eu acho que esse parâmetro é bem interessante. E um vai outro tá reto. parâmetro que eu coloco, né, que esse aí é mais ao longo do tempo, é tipo, o quanto a gente pensa no filme durante a semana, né? Tipo, por exemplo, Paris, Texas, sei Pô, lá, pelo amor de 2 semanas falando do É, filme. E aí é. tem filmes que a Pô, gente assiste aqui e chega amanhã e a gente nem lembra, assim, qual era o nome do filme, né? Tipo, passa reto. Então é meio É que essa fita complicado. também. É, é é, impressionante. Mas é isso. isso, é É isso. isso, mano. É. Dito isso, a gente vai colocar aqui também quanto a gente pretende avaliar no Letterboxd, só para dar uma dica, ou a É. gente vai ficar isentão de notas aqui na Não, não, gravação. vamos dar, porra, tá Não, maluco. vamos dar Vamos dar, nota aí, pô. vamos dar, vamos dar. Vamos dar. Tá, parte difícil do negócio. É a pior parte. Eu tô É a pensando. parte que eu, Hum, é a parte que eu não gosto. Bom, não tem gato, então já perdeu uma estrela, sacanagem. Já perdeu uma estrela. Eu não aprendi como fazer sexo, menos uma estrela. é Aparentemente eu verdade. aprendi como não fazer sexo, então propaganda Então, enganosa. isso realmente eu aprendi, assim, Sim. daquele É. jeito ali, na praia, areia, zoado. Cara, eu daria meia estrelinha pela referência clara a Star Wars, né? Que definitivamente ela foi gastada muito de areia durante o filme. Com certeza. Então, Mano, eu tô entre vou ser bem sincero, uma estrela, uma estrela e meia, por aí. 1,5 estrelas? Porra, tá bom. Teu coração tá Pô, você ruim, tá hein? julgando. Você é É, louco? mano. Coração Cara, peludo, você é louco. Cara, Culpa assim, de... eu não acho. Assim, se eu fosse jogar no neutro, que eu sempre faço, eu daria 3 estrelas. Mas como eu não acho que merece 3 estrelas, porque eu já dei não. 3 estrelas pra coisa um pouco melhor, eu acho que eu ficaria nas 2,5, mano. Mano, Duas e meia.
Eu tô no sólido 2 estrelas, mano. Eu Sólido, também. duas. Eu tava pensando Duas. nisso. Agora, vocês falaram que eu fui rude. Eu acho que 2 estrelas é justo. É justo, é justo. Mano, é que não querendo comparar, mas tipo assim, a gente deu 3 estrelas pra um filme do Yorgos Lanthimos, então Cara, É, mas a gente deu 2,5 pra High Life, mano. High Life é melhor ou pior que isso aqui? é É melhor, eu acho, né? verdade. High Life, É né? melhor, High Life eu acho que é Highlight é melhor. melhor. High Life eu acho que é melhor. Cara, realmente tá ficando complexo aqui nossa. É, não. Aqui, daqui é só pra trás, rapaziada. Daqui pra frente é Só só pra pra trás. trás. Eu vou ficar aí entre as 2 e 2 estrelas e meia, então. Eu Mas, vou dar duas tá estrelas, mano. É isso. bom, tá ótimo.